Nesta semana em que Bolsonaro e os militares cometeram a afronta de comemorar a ditadura de 64, onde que se comemora a ditadura? Aqui no Brasil de Bolsonaro e desses generais puxa-sacos de um presidente lamentável. Mas nesta mesma semana em que eles comemoraram o golpe de 64, a gente oferece um cafezinho especialíssimo à memória do grande presidente João Goulart, o Jango, que foi derrubado pelo golpe. O Jango era chamado de comunista, quer implantar o comunismo no Brasil. Não tinha nada disso, né? Foi mesmo que tivesse. O Jango era presidente constitucional, tinha sido eleito. O Jango era do PTB, o Partido Trabalhista. Na época, não é esse PTB de agora, é o PTB do Getúlio Vargas. Aliás, o Jango foi ministro do Trabalho de Vargas. Na época, assinou um grande aumento do salário mínimo. Por causa disso, foi pressionado o Vargas a tirar o Jango do ministério, porque as elites empresariais não aceitavam ter que pagar um salário mínimo maior. E depois o João Goulart ficou tão conhecido por causa dessa atitude, né? Virou o herdeiro de Vargas e por duas vezes foi vice-presidente da República. Primeiro vice do Juscelino e depois vice do Jânio Quadros. E quando o Jânio Quadros renuncia, em 1961, o Jango, que era o vice eleito, assume. Os militares não queriam. Não pode, é comunista, porque ele estava viajando até para a China na época, o Jango. Aí há uma grande rebelião no Rio Grande do Sul, comandada pelo Brizola, e os militares têm que engolir o Jango, e ele vem, primeiro num parlamentarismo, assim, não, tudo bem, ele toma posse, mas no parlamentarismo, para não ter muito poder. Depois ele derruba o parlamentarismo e assume. E faz um governo das reformas de base, reforma na educação, reforma agrária. E isso apavorava demais os conservadores. Eles armam o golpe com apoio dos Estados Unidos. O Jango acaba indo para o exílio e morre no exílio. Foi até uma complicação para conseguir trazer o corpo para ser enterrado no Brasil. E durante muito tempo a memória dele foi atacada, ele foi considerado assim, persona não grata no Brasil, mas nos últimos anos Jango tem a memória recuperada. É importante, quem quiser assistir, tem vários filmes. Tem o filme do Silvio Tendler, Jango, é o nome do presidente mesmo. E tem um outro filme sobre o golpe de 64 chamado O Dia que Durou 21 Anos, que é o dia do golpe e a ditadura que dura 21 anos, para entender esse contexto todo. Então, abaixo a ditadura, viva a memória do presidente João Goulart, um presidente trabalhista que agora tem a sua memória recuperada. Viva a democracia, um cafezinho para João Goulart.